infarto nos jovens é o tema da nossa conversa no São Lucas 24 Horas de hoje. O Dr. Anderson Dalazen, coordenador do Serviço de Cardiologia do São Lucas Hospital Center, e o Dr. Khalil Bakri, cardiologista intervencionista da hemodinâmica, vão falar sobre os principais fatores responsáveis pelo aumento de doenças cardiovasculares nos jovens. No segundo bloco, o Dr. Fabrício Barbosa, urologista da Urovel, e a doutora Jussiara Oliveira, ginecologista do São Lucas Hospital Center, vão falar sobre infecção urinária. O São Lucas 24 Horas começa agora! Olá! Está começando mais uma edição do São Lucas 24 Horas. E cada vez mais o número de jovens com doenças cardiovasculares como o infarto vem aumentando significativamente. E um dos fatores associados a esse aumento é o uso de anabolizantes para o aumento de massa muscular. Para entender mais sobre os efeitos dos anabolizantes no coração e também como os jovens podem prevenir outras doenças cardiológicas, vamos conversar agora com o Dr. Anderson Dalazen, coordenador do Serviço de Cardiologia do São Lucas Hospital Center, e também com o Dr. Khalil Bakri, que é cardiologista intervencionista da hemodinâmica da instituição. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do infarto em população mais jovem. E antes de tudo, eu gostaria que o Dr. Anderson explica pra gente um pouquinho esse contexto do que seria o infarto, o que é que causa, antes da gente entrar nas causas também, mas o que é que acontece em um paciente quando ele tem um infarto? Beleza. Muito obrigado pelo convite, é um prazer mais uma vez estar aqui. E dessa vez para falar de um tema também muito relevante, né? A gente tem visto com uma frequência maior pacientes infartando em idades mais precoces, mais jovens. Os fatores são múltiplos, né? A gente vai discutir um pouquinho deles, mas o infarto ele acontece por uma deficiência do suprimento sanguíneo lá no músculo cardíaco. E isso pode acontecer por várias maneiras e vários mecanismos, né? Nós temos uma definição universal de infarto que classifica o infarto em 5 tipos, né? Então nós temos o infarto clássico por entupimento de artéria, nós temos o infarto que é aquele que o paciente tem uma doença e num contexto de uma demanda maior que ele precise, o sangue não chega tão adequadamente, não necessariamente porque a artéria entupiu agudamente. Tem o infarto relacionado ao cateterismo, tem o infarto relacionado à cirurgia cardíaca, tem o infarto relacionado à morte súbita. Então tem vários mecanismos aí. O mais comum, sem dúvida nenhuma, é a obstrução da artéria coronária, que é a artéria principal ali que irriga o coração, por placas de aterosclerose, placas de gordura que se formam ao longo da vida. Mas também a gente tem outros mecanismos envolvidos. Até para separar um pouquinho essa questão do infarto e da lesão muscular, que não fecha critérios para infarto, desenvolveu-se o termo injúria miocárdica, né? Que é quando você tem alteração lá no músculo, tem lesão muscular, mas isso não categoriza de fato um infarto, né? Mas se a gente for levar assim para a população em geral, a causa principal é, sem dúvida nenhuma, a doença coronariana por plaquinhas de gordura, e ela tem múltiplos fatores de risco. E a gente já vai entrar um pouquinho sobre eles. Mas antes, Dr. Khalil, quando a gente fala assim sobre esse aumento na população mais jovem, a questão de ser mais precoce, a gente precisa ter um parâmetro de idade. Então, é uma doença que o infarto ele acontece mais em qual faixa etária e quando a gente considera que, então, ela tem acontecido mais em população jovem? Perfeito, Gabi. Bom, novamente, obrigado aí pelo convite. Então, assim, geralmente o infarto é uma doença que costuma acometer uma faixa etária um pouquinho mais avançada ali. Então, para homens a gente considera ali depois dos 55, 60, para mulher depois dos 65 anos de idade. E hoje em dia a gente tem visto pacientes cada vez mais jovens, por volta dos 30 até os 45 anos, tendo evento cardiovascular. Então é um número expressivo mesmo, Sim. né? Uma mudança bem grande nesse padrão. E agora a gente vai entrar um pouquinho nas causas, então. Dr. Anderson, quais são as principais causas nessa mudança, então, de pacientes tendo esse tipo de situação? Uhum. Eu acho que, assim, muito do aumento se deve também à melhora no diagnóstico, né? Hoje nós temos métodos muito mais sensíveis para diagnosticar a lesão muscular cardíaca, mas também, se a gente for comparar o estilo de vida atual com o estilo de vida de 30, 40 anos atrás, hoje a gente vai ver que está bem diferente. Né? Bem diferente porque a gente tem acesso a muito mais produto industrializado, a muito mais
cigarro eletrônico que se fuma em qualquer lugar. Os pacientes estão muito mais expostos, né? E cada vez mais sedentários, né? Nós vivemos uma era de uma tecnologia absurda. A gente quer ir para qualquer lugar, a gente hoje tem Uber, tem táxi, veio para facilitar o transporte. Então, o transporte é fácil, muita tecnologia, televisão, internet, computador. E isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais reclusas, diminui o contato social, diminui a interação social e também diminui a prática de atividade física, né? E quando a gente fala em atividade física, eu não estou falando necessariamente o cara que sai de casa para ir na academia, para ir fazer um exercício, mas ele pode começar, por exemplo, levantando o sofá e desligar a TV no botão, assim, não usar só o controle remoto, subir o prédio de escada e não de elevador, isso também é outro fator, né? Hoje todo mundo procura o que é mais fácil, né? Mais cômodo, mais rápido, e isso é natural pelo mundo que a gente vive hoje. Então eu acho que teve uma mudança comportamental ao longo do tempo, né, com mais fatores de risco, com menos pessoas se cuidando, digamos assim, mais expostas aos fatores de risco, além dos fatores de riscos clássicos que esses não modificam ao longo do tempo. Certo. Hipertensão, diabetes, isso, a incidência é a mesma hoje, antes, é sempre igual, tá? E também nós estamos fazendo mais diagnóstico, então isso aumenta as estatísticas também. Bacana, então é bem interessante essa questão do avanço mesmo do diagnóstico, porque muitas vezes a paciente, anos atrás, não sabia o que de fato tinha acontecido com ele. Exatamente. E hoje essa avaliação é mais criteriosa e com acesso à informação. O doutor comentou sobre a questão, então, desses fatores que não são modificáveis a longo prazo. E quais seriam eles, para a gente ter também noção e parâmetro quanto à questão de pacientes jovens mesmo. Então, a questão das comorbidades, explica um pouquinho mais para a gente. Então, assim, a gente tem alguns fatores de risco que são não modificáveis, né? Então, por exemplo, em relação ao gênero. Estatisticamente, um homem tem maior probabilidade de infartar do que uma mulher. A gente não consegue mudar o gênero. A questão da idade também. Cada vez que o paciente envelhece, vai aumentando os anos de vida, aumenta a probabilidade dele ter algum evento cardiovascular. E a idade também entra como um critério não modificável. Mais um critério não modificável seria a história familiar, né? A gente costuma avaliar a história de doença cardiovascular prematura na família. É quando um familiar de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos ou filhos, tem um infarto, homem antes dos 55 e mulher antes dos 65. Se porventura o paciente tem algum familiar com essas características, isso já pressupõe um histórico de doença cardiovascular na família, um histórico familiar positivo. E também isso é uma coisa que a gente não consegue modificar. Como o Dr. Anderson comentou, a gente tem os fatores de riscos modificáveis, que daí entra a questão da pressão arterial, que você pode fazer um tratamento rigoroso e controlar a pressão, o diabetes, que com bom tratamento medicamentoso, uma orientação dietética, o paciente consegue entrar na meta do tratamento dele, tratamento do colesterol, o sedentarismo também a gente consegue modificar, né, tentando estimular o paciente, tentando encontrar algum meio para ele se movimentar, que nem ele muito bem comentou, né, essas pequenas atividades para você se manter ativo, subir um lance de escada, tentar ir, sei lá, para a padaria ou para o mercado que fica perto, a pé, não ir de carro, isso já contribui, né? Mas, obviamente, o ideal seria realmente o paciente separar um tempo específico para a prática de atividade física. E não precisa ser, essencialmente, como ele falou, musculação, academia, qualquer coisa que ele goste. Quando a gente fala de prática de atividade física, a gente tem que pensar justamente nisso, em achar uma alternativa para o paciente sentar, conversar, ver o gosto dele, para ele poder encontrar alguma coisa que dê prazer para que ele faça a coisa mais importante, que é ser consistente, fazer todos os dias. Porque fazer 2, 3 dias e parar não é muito interessante. A gente tem que encontrar alguma coisa que ele goste para que ele seja sustentável e constante ao longo da vida aí. Outra questão que nós percebemos e que eu gostaria de perguntar para os doutores é a questão dessas mudanças nos jovens. Também o doutor comentou sobre a questão do cigarro eletrônico, mas tem também o uso de anabolizantes, que hoje se tornam algo muito comentado. Doutor, explica pra gente um pouquinho antes o que seria essa questão dos anabolizantes e o que eles alteram e afetam de fato na saúde do coração, na saúde desse paciente jovem. Certo. É importante a gente destacar que, assim, o anabolizante ele sempre foi usado, né? Sempre foi usado. Hoje, que essa questão está muito mais difundida, porque a gente passou a ter muito mais acesso a essas drogas, né? Porque hoje você consegue comprar em academias, consegue comprar no Paraguai, de laboratórios que não são confiáveis, e às vezes você compra drogas que você nem sabe a procedência e não sabe nem exatamente a composição, né? Então,
não é todo anabolizante, toda a reposição hormonal que é vilã. Até porque tem pacientes que vão precisar de reposição hormonal. Assim como a gente não discute a questão da reposição hormonal na mulher. A mulher precisa fazer reposição, alguns homens a partir dos 40 anos, com hipogonadismo primário ou secundário, também vão precisar. O problema está no uso indiscriminado, sem acompanhamento e com medicamentos de procedência duvidosa. Então, o anabolizante ele vai provocar no sistema cardiovascular, no coração especificamente, hipertrofia do músculo, né? Assim como a pessoa usa para ficar forte, para ficar hipertrofiado, o coração é um músculo também e vai crescer do mesmo jeito. E é uma hipertrofia que não é fisiológica, ela não é igual à hipertrofia induzida pelo atletismo, por exemplo, ou pelo atleta, né? Que também tem uma adaptação ali, mas é uma adaptação fisiológica. Então, isso coloca o paciente em riscos de ter problemas, como arritmias fatais, que provavelmente foi o que aconteceu com essa personal aí que a gente viu. E também o surgimento de lesão aterosclerótica em idade mais precoce, né? O anabolizante ele é capaz de lesar os vasos sanguíneos, aumenta a taxa de hipertensão arterial e também pode levar à doença aterosclerótica. Então, esses seriam os efeitos no sistema cardiovascular e eles são tão mais prevalentes quanto maior a dose usada e maior a frequência usada e maior a potência do anabolizante, porque isso tem diferença também. Olha só, essa questão é bem interessante também. No caso, são vários os fatores e situações que pode levar esse paciente. E no caso ele pode chegar a infartar por conta dessas lesões que são feitas, doutor, Sem certo? dúvida, Doutor Calil, explica pra gente Sim. então um pouquinho sobre isso. Então, a consequência a longo prazo, ele não acontece na hora que o paciente, por exemplo, aplica, ou ele também pode acontecer, digamos assim. Assim, como o Dr. Anderson muito bem exemplificou, o esteroide anabolizante ele pode, obviamente, provocar questão na hipertensão arterial. E o que ele pode fazer? Ele altera muito a questão do perfil metabólico e lipídico do paciente. Então ele vai fazer o paciente começar a produzir mais plaquinha de colesterol e essa placa naturalmente vai se depositar ali no vaso, aos pouquinhos vai se depositando. Aí junto com isso vem a pressão alta que agride mais a parede do vaso e a plaquinha ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Que nem ele comentou, em situações onde pode ter uma demanda um pouquinho maior, uma situação clínica, que essa plaquinha ela vai romper e ele vai formar um coágulo em cima e vai provocar um infarto no coração do paciente. Em relação à questão de tempo, né? Como ele comentou, a dosagem, o tempo de uso e a potência estão envolvidas com a velocidade do desenvolvimento. Agora, não é um uso ocasional que vai fazer ele desenvolver a aterosclerose, mas ele pode formar pequenas plaquinhas que vão precisar do tempo para elas irem progredindo. O que eu já vi acontecer, por exemplo, que eu já recebi um paciente uma vez, foi usar na segunda semana, desenvolver uma hipertensão extremamente grave, precisou ficar internado e a gente teve que interromper o uso por conta disso. Então, podem acontecer efeitos rápidos, sim, mas também tem muitos dos efeitos que são lentos, que vão aos poucos fazendo estrago ali, acumulando no corpo e no futuro pode desencadear problemas mais sérios. Certo. E além do fato que ele não é um fator isolado, né, doutor? Ele é Não. associado ao restante da qualidade de vida desse paciente e todo o contexto em que ele está inserido também. Então, a somatória de tudo isso pode levar a outros problemas, certo, doutor? Exatamente. Isso que o Dr. Calil comentou da questão dos lipídios foi até um ponto que eu esqueci de falar, mas todo mundo já ouviu falar no colesterol bom e o colesterol ruim, né? Certo. O que o anabolizante faz? Ele pega o colesterol bom e deixa lá embaixo. Ele abaixa muito e aumenta muito o triglicérides também, né? Embora o triglicérides não tenha, de fato, um papel tão importante assim na aterosclerose, mas ele é um marcador de distúrbio metabólico, né? E o fato de você perder a proteção do colesterol bom, isso sim te coloca num risco maior de desenvolvimento de doença coronária, né? Como a gente pode ver, né, nessas pessoas que têm complicações pelo uso de anabolizantes, normalmente são pessoas que já estão bem definidas, com o corpo bem desenvolvido, e isso configura para nós um uso crônico do remédio, né, e não um uso agudo. Não é fácil, né? Não é fácil chegar nesse ponto, né? Então, já vem de tempos ali acontecendo, vem e de quando tempos. chega um quadro de um paciente, por exemplo, infartar, ele já está a longo prazo... Claro, se a gente for falar em atleta, o atleta, por lei, é proibido de usar, né? Então, isso entra no esquema antidoping, não é proibido. Recentemente, o CFM
Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição por qualquer médico de esteroide anabolizante para fins estéticos. Então, hoje tem que comprovar que existe alguma deficiência e alguma necessidade de reposição para você poder prescrever e para a farmácia poder vender, né? E quando a gente fala da população normal, a pessoa que não é um atleta de fato, é a pessoa que vai fazer um uso, eu comecei na academia, eu quero ficar meio bombadinho, quero começar a usar. Esse é o cara que, de repente, ele fuma também, ele não faz atividade aeróbica, ele pode ter outros fatores de risco, né? E isso vai se somando um fator no outro, né? E com certeza daí as questões se sobrepõem e o risco é maior. Isso é muito importante destacar justamente essa análise de um todo, né, doutor? Exato. Essa parte da questão estética acaba se tornando prevalente, é muito importante também, que se torna parte da vida e do cotidiano nosso social também, mas sempre atrelado à questão da saúde, que é o principal, ainda mais a longo prazo, que a gente tem que pensar. A longo prazo, daqui 20, 30 anos, esse paciente, como que ele vai estar também, né, doutor? Exatamente. Agora, falando, chegamos num caso de um paciente que ele chegou para os doutores com um quadro de infarto. Quais são as diferenças de um paciente jovem para um paciente, então, idoso, tanto na questão do tratamento, se existe algum tipo de diferença, quanto no processo mesmo desse paciente, do tempo em que acontece, porque os doutores já falaram anteriormente que o tempo é muito precioso quando se fala do infarto, e na questão do jovem também se tem diferença ou não. Dr. Anderson, depois do Dr. Calil pode complementar a fala também? A Gabi já aprendeu que o infarto tem que tratar rápido. Exatamente, cara. Exatamente. A Gabi aprendeu e tem médico que não aprendeu ainda, né? A gente fala, a gente brinca que tempo é Exato. músculo, né? Então, quanto mais tempo o paciente ficar infartado, mais lesão muscular ele vai ter e pior pode ser o prognóstico dele. Assim, em termos de repercussão, tudo vai depender do mecanismo, da extensão da doença, de onde aconteceu, de como aconteceu, né? E o tratamento agudo em si não difere, ele é basicamente o mesmo, né? Tanto é que a gente vai saber só depois, às vezes, quais são os fatores de risco associados, se usa anabolizante ou não usa, se tem algum outro fator que está corroborando para isso ou não, né? Então, em termos de tratamento, agudo não muda muita coisa. Sim, para cronicamente, talvez, a gente tem que fazer uma abordagem um pouco diferente, mas agudamente é a mesma coisa. Perfeito. Doutor, poderia falar então um pouquinho sobre os tratamentos que são feitos então em paciente que chega com infarto? Claro. Então, assim, como vocês muito bem exemplificaram ambos, a questão da velocidade, do tempo, da rapidez do atendimento, ela é essencial. Então, digamos que eu tenha um diagnóstico feito de infarto do miocárdio, sendo um paciente jovem ou sendo um paciente idoso, paciente que usa anabolizante ou não. O fluxograma de tratamento, como ele muito bem exemplificou, é o mesmo. Dependendo do caso, o paciente tem que fazer uma estratificação invasiva, que é o cateterismo, para a gente poder avaliar o grau, a extensão, o número de vasos acometidos e avaliar que tipo de tratamento que a gente vai fornecer para o paciente. Se vai ser um tratamento medicamentoso, exclusivo, ou se eu vou associar esse tratamento medicamentoso técnicas invasivas de eu melhorar a vascularização do vaso, de eu restaurar o fluxo por meio do implante do stent, que é aquela molinha, ou de cirurgia cardíaca. Então, a princípio, não fugiria muito disso. Então, os pacientes que acabam tendo um diagnóstico de infarto, que foi feito pela quarta definição universal que ele comentou no começo da entrevista, o fluxograma é basicamente o mesmo. O prognóstico, que é a probabilidade futura de outro evento, o grau de lesão que esse infarto vai provocar no coração, também depende de inúmeros fatores. Também idade, o grau de, por exemplo, se existem vasos a mais, vasos a menos, um sistema mais ou menos desenvolvido, tudo isso acaba entrando, digamos assim, no cálculo para a gente poder ter uma noção dessa probabilidade futura. Certo. Essa questão futuramente esse paciente, ele pode apresentar novamente um infarto? Um paciente que uma vez fez um infarto, ele tem a predisposição maior que outros pacientes? Com certeza. E como seria isso? Porque ele fez o tratamento uma vez, ele vai ter que repetir o tratamento novamente, muitas vezes da aplicação do stents, isso? Ou não? Ou aí muda um pouquinho a abordagem quando o paciente repete essa questão. Vamos falar da causa mais comum, que é a aterosclerose, tá? Que é a doença coronariana por placa de gordura, por ateromas, que é multifatorial, mas está muito associado aos fatores de risco clássicos como diabetes, hipertensão, tabagismo, tá? O paciente que apresenta uma doença arterial coronária numa idade mais precoce, nós consideramos que ele é mais grave do ponto de vista de prognóstico. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo de doença.
né? E a doença coronária ela é progressiva. A partir do momento que ele teve um infarto e que eu diagnostiquei ele como um paciente com um infarto aterosclerótico, ele vai receber um tratamento que algumas medicações vão ficar pro resto da vida, tá? E se ele tem doença na coronária, ele com certeza está em risco de sofrer novos eventos, tá? A gente pode fazer uma analogia com o diabetes, por exemplo. Os pacientes que têm diabetes tipo 1, que é aquele diabetes congênito e tudo mais, eles começam a desenvolver ali na sua primeira infância, segunda infância, e eles têm as complicações do diabetes muito mais precoce, porque é muito mais tempo de doença. É diferente eu ter um infarto aos 40 do que eu ter um infarto aos 65, 70. Né? É uma doença mais agressiva que está se manifestando numa idade mais precoce. Então isso, com certeza, ela impacta muito no prognóstico a longo prazo. Olha só que interessante essa questão. Uma vez que o paciente ele apresentou infarto, ele tem essa doença, então ele vai precisar desse acompanhamento, pelo menos para monitorizar e a longo prazo ver como é que está a saúde desse coração. Então, é um paciente que a partir do momento em que ele teve um infarto, ele vai precisar desse acompanhamento, certo, doutor? O que a gente tem que entender assim, Gabi, a doença coronária, ela é uma doença crônica que não tem cura. Tá? A gente tem tratamentos, mas, assim, talvez pela questão das estatinas, fora a questão das estatinas, nós não temos nenhum remédio que mude a evolução natural da doença coronária. Ela é uma doença crônica e é evolutiva, né? A gente, sim, combate os fatores de risco, melhora o diabetes, melhora a hipertensão, para de fumar, né? Trata o colesterol, mas nem sempre isso é capaz de frear a evolução da doença, tá? E, assim, ela é multifatorial. Né? Existem inúmeros fatores que podem contribuir para o desenvolvimento, inclusive o fator familiar. A gente falou um pouco sobre os jovens, sobre a questão da academia. Muitas vezes esse paciente, então, ele está lá fazendo um exercício físico, sofreu, sentiu teve algum sintoma e acabou passando mal, quem está em volta. Quais são os procedimentos que devem ser feitos? Não somente nessa situação, mas quando a gente fala de infarto no geral, mas como o nosso foco é a questão dos jovens, que é um ambiente que também é muito presente nas academias, mas de forma geral. O que é que a população, tanto a pessoa que está passando pelo procedimento, quanto a população deve fazer quando apresenta, então, esses sinais? Se a gente estiver no ambiente público, a primeira coisa que tem que vir em mente quando a gente tiver esse tipo de situação é poder acionar o serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, que é o SAMU aqui na nossa região. Então, se porventura, sei lá, digamos que é um paciente de atividade física, ele pega e cai, desmaia, cai no chão. Então, assim, a gente recomenda fortemente para que ninguém tome nenhuma atitude heróica, não vá mexer no paciente e que consiga chamar o serviço de atendimento que tem pessoas capacitadas, tem um médico, tem um enfermeiro, e vão conseguir chegar rápido ao local da ocorrência, vão poder avaliar o caso e tomar as devidas medidas para cada caso. Em relação aos sintomas, né, do ponto de vista cardiovascular, o paciente começou a sentir palpitação numa situação de pico de esforço, dor torácica ou teve algum desmaio, esses são sinais de alerta, na minha visão, e que devem suscitar, provavelmente, algum atendimento, alguma procura ao pronto-socorro. Perfeito, eu acho que conseguimos esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto, e antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor destacasse novamente, os doutores destacassem sobre a questão de como esse paciente deve buscar ajuda, o pessoal de casa, tanto a questão porque muitas vezes a gente pensando na questão dos jovens, que eu acho que é muito importante a gente falar, sobre, então, perceber uma mudança, buscar ajuda, busca ajuda, que é o melhor caminho, e que São Lucas está sempre de portas abertas também para tratá-los. Doutor, pode falar um pouquinho. A orientação que a gente dá, de uma maneira geral, né, é que a pessoa tente levar um estilo de vida o mais saudável possível, né, praticar atividade física, isso todo mundo sabe que tem que fazer, todo mundo sabe que fumar faz mal, todo mundo sabe que o diabetes faz mal, todo mundo sabe que a hipertensão faz mal, mas as pessoas não fazem, né, então o que a gente orienta tenha hábitos de vida saudáveis, né, procure uma orientação médica antes de começar a praticar uma atividade física, principalmente se você é sedentário, né? Procure ajuda, procure de preferência um cardiologista para te avaliar, fazer exames, fazer uma avaliação, mesmo que você seja jovem, porque às vezes existem doenças que estão ali obscuras, ocultas, e que de repente vão se manifestar no momento de uma demanda maior, como imposto pela atividade física. Importante destacar, o exercício, a atividade física nunca vai ser o vilão, nunca, pelo contrário. Mas é importante a gente saber se a gente está numa condição boa para poder fazer a prática de atividade física.
Então, diante da presença de algum sintoma diferente, principalmente esses que o Dr. Calil comentou, dor no peito, falta de ar, sensação de tontura, desmaio, procurar o atendimento mais próximo, né? O nosso hospital ele é aberto 24 horas, nós temos um serviço de cardiologia 24 horas disponível, tanto para cardiologia clínica quanto para cardiologia intervencionista. Nós temos um serviço muito bem estruturado, com UTI coronária, com UTI geral, capaz de dar conta da demanda e atender os pacientes da melhor forma possível. Perfeito, e o doutor falou um pouquinho sobre essa questão também. O doutor comentou sobre o uso do exercício físico, fazer a prática de exercício físico, mas também a questão de cuidar, então, com a influência e a questão dos anabolizantes que a gente já citou também, né, doutor? Isso aí, assim, em relação às orientações, são basicamente essas. Eu gostaria de reforçar também o papel que alguns profissionais de saúde também têm na difusão de informações que são equivocadas, que infelizmente contribuem para essa epidemia aí do uso de certas coisas também, que não vão ajudar em muita coisa. E em relação também à questão dos sintomas, reforçar então na questão da dor no peito, da falta de ar, do desmaio, procurar um pronto atendimento especializado que consiga oferecer um atendimento rápido, fazer um diagnóstico preciso, a gente tomar a conduta mais adequada para cada caso. E evitar se influenciar por certas fontes, certas pessoas, certos colegas, né? Como ele muito bem falou, a gente sabe que o exercício físico é bom, a gente sabe que fumar não faz bem, mas é aquele negócio, né? A gente tem que respeitar a autonomia da pessoa, ela tem que saber o que ela está fazendo, né? Perfeito. Então, se ela está disposta a pagar o preço, tudo bem, a gente respeita a autonomia. A gente tem que fazer a nossa função, esclarecer ativamente sobre o malefício e o benefício de cada conduta que ele pode tomar, e é isso. Respeitar a autonomia, acho que do paciente também é muito importante. Com certeza, essa questão justamente de conhecimento é muito importante, Sim. né, doutor? Conhecer o que pode acontecer, conhecer os sintomas, para que então tome as melhores decisões. Muito obrigada novamente, doutor Calil, Valeu. doutor Anderson, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre infecção urinária. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta o sangue. Mas uma dúvida muito comum é: doutora Vitória, explica pra gente, é mito ou verdade que essa condição acontece somente em idosos? Então, Gabriele, essa é uma boa pergunta. Em geral, a maioria dos casos de mieloma múltiplo acontece em idosos. Porém, é mito que só acontece em idoso. Tem mieloma múltiplo, pode acontecer em uma população mais jovem, ali acima de 40, 50 anos de idade. A suspeita de mieloma deve ser levantada em pacientes que, em geral, apresentam dores ósseas, principalmente em coluna, na região do quadril, associado a um quadro de anemia e alteração nos exames do rim, de insuficiência renal. Então, sempre que tiver esses exames, seria interessante uma avaliação para descartar mieloma múltiplo. Então, o mieloma múltiplo pode acontecer em qualquer idade e a gente sempre tem que ficar atento a ele. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos falar sobre uma doença que afeta grande parte da população, a infecção urinária. E para explicar sobre os principais tratamentos e cuidados, convidamos a ginecologista do São Lucas Hospital Center, doutora Jussiara Oliveira, e também o urologista da Urovel, doutor Fabrício Barbosa. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 Horas. Obrigada. Muito obrigado. Então hoje nós vamos falar sobre essa doença que é muito comum também, que é a infecção urinária. E gostaria de começar perguntando para o doutor, que é urologista também, para explicar para a gente, então, o que caracteriza, o que é uma infecção urinária, doutor? A infecção urinária é quando uma bactéria atinge o trato urinário e se multiplica ali, né? Então, a via mais comum é via ascendente, a bactéria se instala na uretra e sobe para a bexiga, colonizando e causando infecção. Certo. E nesse caso a gente percebe um aumento, tem uma relação significativa também com as mulheres, né, doutora Jussiara? Então nós percebemos que mulheres têm mais infecção urinária. Sim. E por conta da questão biológica mesmo, e fisiológica da mulher, ou tem outros fatores também associados? Ah, sim, correto. Tem a questão fisiológica, principalmente nas gestantes, que altera o pH, modifica ali a colonização
das bactérias elas aumentam, a imunidade da gestante já está um pouco diminuída, da flora, então as bactérias fazem essa via ascendente. Então coloniza mais rápido, e é muito mais rápido ir para o rim, é perigoso fazer uma pielonefrite. Então é muito importante a gente fazer durante o pré-natal vários exames de urina, mesmo nas pacientes assintomáticas, por conta dessa colonização de bactérias ali. Até para prevenção de parto prematuro e infecções graves que pode causar até septicemia e óbito materno-fetal. Então, assim, uma infecção urinária pode complicar grave numa gestação se mal conduzido, né? A condição fisiológica da paciente menopausada também, devido à atrofia, alteração da musculatura pélvica, isso tudo é um grande fator de infecção urinária de repetição. Por isso é importante a gente fazer a terapia hormonal, fazer a reposição, até para assim, melhorar o estrogênio dessa mucosa vaginal e como prevenção de infecção urinária de repetição. Olha só, então tá bem relacionada também, né? E o Sim. fato de também a questão anatômica, que a uretra feminina é menor que a masculina, os dois tipos de infecção, tanto no homem quanto na mulher, é por via ascendente. A bactéria se instala no início da uretra e sobe até a bexiga. Como a uretra do homem é mais longa, então é mais comum ter infecção urinária na mulher que no homem. Apenas quando é criança, até 1 ano de idade, ou um pouco mais velho, que aí começam a surgir os problemas de próstata, que o homem acaba superando, mas a infecção urinária é bem mais comum na mulher. Olha só que interessante, então também tem a questão de anatomia mesmo, que difere de um caso para o outro. Doutor, como que ela se apresenta? Então, essa paciente, quais são os sintomas que apresenta uma infecção urinária? Ela pode ter dor para urinar, aumento da frequência, então ela urina com menos tempo do que ela está habituada, odor urinário também, e casos mais graves, ela pode ter dor no abdômen, pode ter sangramento urinário, mesmo uma cistite pode ter sangramento no xixi, e casos mais que pioram, né? A pielonefrite, a infecção quando sobe para o rim, ela pode ter dor nas costas, febre, calafrio, então é um sinal de alerta. E ainda que seja uma doença comum, ela precisa ser tratada, não é porque a gente pode lidar de forma com que não fosse importante. É importante e precisa desse atendimento até para não ter uma piora, como os doutores já explicaram pra gente, né, doutor? Outra questão que é muito importante, que eu acho que é uma dúvida comum, é a questão de quais são os fatores que causam, então? A doutora pode explicar um pouquinho sobre a questão da mulher, os principais fatores, então a doutora deu um contexto sobre as gestantes que têm essa questão de aumento, mas nas mulheres, então, que não são gestantes, quais são os principais fatores que causam infecção urinária? Então, um deles é o que o Dr. Fabrício já mencionou, que é a questão da uretra curta, né? É muito comum eu ter pacientes que têm infecção urinária de repetição pós-coito, porque o trauma do pênis empurra as bactérias ali para dentro da uretra, e como a mulher tem a uretra curta, a bactéria rapidinho cai na bexiga. E às vezes começa a fazer colônia. Então a pessoa às vezes vai, eu tenho uma ardência, aí vai, tem alguns medicamentos que toma, que não precisa de receita para comprar, que só melhora ali aquele sintoma dela de ardência, mas não cura, a colônia de bactérias está ficando ali. Aí ela começa a ter infecção uma atrás da outra. Às vezes a gente tem que fazer um tempo prolongado de microdose de antibiótico para você tirar essa colônia de bactérias, e tem alguns medicamentos que melhoram a defesa também contra as bactérias do trato urinário. Hidratação, tomar muita água, isso tudo é importante. Então, uma das causas é isso, da uretra curta e a anatomia. E tem a predisposição, tem gente que tem gente que não tem. Às vezes a imunidade está boa, a bactéria caiu lá, mas o próprio organismo já faz uma defesa. Outra causa é quem tem cálculo renal. Às vezes tem muito cálculo, é uma das causas de infecção urinária de repetição também. A questão de roupa, né? Eu não usar roupa tão justa, lycra, umidade, calor, tudo isso favorece, tudo isso é causa. E tem o que eu falei também da predisposição e os fatores hormonais, a menopausa, as alterações devido à gestação também. Essa questão da relação, acho que é muito importante a gente falar também. O doutor pode complementar, desculpa. Sim. A questão da relação, ela
é um fator predisponente, assim, de pacientes mais jovens também, né? Aquele pico de incidência em mais jovem é que, por fator mecânico, 100% das mulheres têm bactéria na uretra, no canalzinho da uretra, quando no pós-relação. Então, se você fizer cultura de bactéria, vai aparecer na uretra. E a bactéria é da própria flora intestinal dessa mulher. Então, como a infecção do homem, ela não é transmissível. Então, se o parceiro está com infecção urinária ou a mulher, não passa para o homem, nem o homem passa para a mulher. Além disso, alguns fatores predisponentes são diabetes, porque tem uma imunidade um pouquinho mais baixa, então ele favorece ter infecção, a defesa dele é menor contra as bactérias, então qualquer outro tipo de infecção, fungo também, mas infecção urinária também tem relação com o diabetes. O fato de ingerir pouco líquido também, porque você não lava a uretra mecanicamente, então toma água, produz urina, faz xixi, você limpa a uretra também. Prender o xixi muito tempo, segurar, adiar a micção. Eu só faço xixi em casa. Então, às vezes, esse tempo prolongado, segurando a urina. Obstipação intestinal, intestino preso tem a ver com a flora bacteriana, então favorece ter infecção. Agora, 80% das mulheres vai ter infecção ao longo da vida. Então, quem nunca teve, nunca tive, foi premiado, porque a maioria vai ter. E 30% isso vai ser recorrente. Olha só, essa questão é bem interessante, justamente, o doutor falar sobre, às vezes a pessoa não tem, mas conhece a mãe, alguém próximo que teve, porque é realmente algo que é bem conhecido mesmo de acontecer. E essa questão dos sintomas é bem importante a gente falar, para poder identificar e fazer o tratamento. Doutor, quanto tempo dura, em média, essa questão da infecção e o tratamento também? Muitas vezes a infecção pode ser curada apenas com o aumento da hidratação. Então, tomando mais líquido, ela consegue resolver. Mas sempre é importante procurar um profissional para avaliar, fazer algum exame, ou mesmo medicar a paciente sem ter feito nenhum exame, para já ir tratando a infecção. Porque às vezes a infecção agrava, então você vai adiando, tomando líquido, esperando, e a infecção pode piorar, né? Então fazer febre, complicar. Pode complicar, né? Pode dar pielonefrite, mas não teria um tempo exato depende quando ela procura, quando começou a tratar. Às vezes você tem medicamento que trata com uma dose única de antibiótico, você tem antibiótico que tem que usar de 3 a 5 dias, quando é cistite, quando é uma infecção só da bexiga. Agora, quando está mais complicado, pielonefrite, você trata de 7 a 10 dias. Então, tudo depende do quadro, do tipo de bactéria. Então, Gestante, às vezes a gente tem que internar, fazer medicação injetável por causa do risco de parto Justamente, prematuro. eu ia perguntar sobre essa complicação. questão, porque nem sempre elas podem tomar antibiótico, né, doutora? Podem. Tem umas indicações, Isso, então tem tratamentos também preparados para esse tipo de paciente. Exatamente. E, doutora, a questão da infecção por repetição, ou até mesmo a questão dessa paciente, ela muitas vezes começa a sentir os sintomas, não associa a infecção urinária e busca um ginecologista. Então, como que é esse rastreio, identificar? Também por conta dos sintomas, mas esse acompanhamento dessa paciente para que ela não volte a ter, ou então que vocês possam ter essa conversa, essa troca de se é uma paciente recorrente ou não, para a melhor conduta e melhor tratamento de fato, né? Como que seria? A gente orienta tudo, desde uma boa higienização, pós-evacuação, porque na mulher é muito próximo, ânus, vagina, uretra, mais fácil contaminar do que a anatomia masculina. Então a hidratação, né? Então a higienização, a hidratação e o hábito de não ficar segurando muito o xixi, isso são, assim, fundamentais. E às vezes, para algumas pacientes que têm muita recorrência, a gente usa um tempo prolongado de microdose de antibiótico,
exatamente de 90 dias a 120 dias para você diminuir essa colônia de bactérias ali na parede da bexiga. E aí tem medicamentos hoje também que você melhora a imunidade, exatamente aumentando a defesa natural contra essas bactérias do trato urinário, porque elas existem ali, elas fazem parte da flora. Então você tem que fazer o quê? Que o organismo da pessoa seja mais forte que a bactéria. E algumas pacientes a gente precisa estar assim, acompanhando com mais exames de imagem, para ver essa questão do cálculo, investigar. E é o que o Dr. Fabrício falou, cada caso é um caso. Tem paciente que tem que fazer antibiótico por tempo prolongado, tem paciente que tem que fazer menos dias, às vezes pode fazer dose única, só que eu me atento bem assim, principalmente para gestante, para fazer um tratamento bem eficaz para evitar as complicações. E é o tipo de doença que a gente conversou anteriormente, que ela não tem uma imunidade de fato, né? A pessoa pode ter várias vezes ao longo da vida e isso precisa de tratamentos pontuais. A questão da recorrência, doutor, quando é considerado então que a paciente tem uma infecção recorrente ou não? A questão de tempo, de vezes no ano, como seria isso? É por tempo e por número, né? Então, se ela tem 2, 3 infecções no período de 6 meses ou 4 num ano, é uma infecção urinária recorrente. Então, nessas pacientes, realmente vale a pena instituir um tratamento mais prolongado, porque ela tem muita chance de ter infecção de novo nesse período. Então, vale a pena ela usar por bastante tempo, além dessas medidas que ela pode, por comportamentais, que ela pode ajustar no dia a dia, usar um tratamento com antibiótico ou remédio para melhorar a imunidade, para reduzir o risco de infecção. Mesmo assim, ela pode ter infecção nesse período de tratamento, mas já reduz um pouco mais. Agora, infecções que você tratou e dentro de até 15 dias ela não melhorou, muito provavelmente é uma persistência da mesma bactéria, não é uma reinfecção, então não é de repetição. Ou você tratou com um antibiótico, não resolveu, tratou com outro, mas é a mesma classe, a mesma família de antibiótico. Não quer dizer, você tratou com um remédio que não vai resolver. Então, é uma persistência da mesma bactéria. Tem que ajustar o tratamento. Que bacana. E no caso, o exame que é feito para diagnosticar seria qual, doutor? Que vocês solicitam geralmente? A gente pede parcial de urina, urocultura e o antibiograma. O antibiograma, ele vai pegar a bactéria, coloca como se fosse uma pizzazinha assim. Testa vários antibióticos em um local que não tem antibiótico, que é para a bactéria crescer. E por ali, eu consigo identificar qual antibiótico vai matar a bactéria e qual não vai. Qual a bactéria resistente. Então, eu direciono muito melhor se eu tiver um exame de cultura com antibiograma. Que bacana, e essa é uma forma muito bacana mesmo de entender também que existem essas possibilidades e que o tratamento está sendo personalizado, de fato, para o que aquele paciente precisa, né, doutor? A doutora comentou anteriormente sobre a questão das mulheres na menopausa, que podem ter também a maior incidência. E, doutora, essa questão, vocês já conseguem meio que precaver essa mulher de que ela, durante o período de entrar na menopausa, que pode acontecer isso, e quais são os passos que ela deve tomar caso aconteça a infecção urinária também? E a questão da reposição hormonal, gostaria que a doutora explicasse também pra gente os benefícios que isso causa no tratamento também da infecção urinária. Sim, é importante a gente já fazer a prevenção, porque a maior causa é a atrofia, o hipoestrogenismo. Entrou em falência ovariana, o ovário parou de produzir o estrogênio. Além dos sintomas vasomotores, os fogachos, tem a atrofia. E essa atrofia pode dificultar a paciente ter dor, favorecer a paciente ter dor durante a relação e infecção urinária de repetição por essa atrofia. Então, você repor o estrogênio tópico, você melhorar essa questão hormonal, você já está prevenindo a infecção urinária. Hoje tem pacientes assim que também não só a atrofia, mas a flacidez da musculatura, tudo modifica com a menopausa. Hoje a gente tem tratamento melhor, que é o laser, né, que ele estimula colágeno novo, aumenta os lactobacilos protetores, é como se ele rejuvenescesse a parede da vagina. E ele melhora a elasticidade da parede. Então, a musculatura também. Então, isso já está prevenindo também infecção urinária de repetição. É excelente o tratamento, além da estrogenoterapia tópica. Que bacana. É muito importante a gente levar essas informações para as pessoas, porque às vezes
a pessoa fala, não, deixa pra lá, mas afeta a vida dela, né? Porque ela tá sendo Sim. incomodada com dor, com toda essa questão, até mesmo Sim. no trabalho, a pessoa precisar levantar várias vezes para ir ao banheiro, então tudo isso precisa de um tratamento e tem um tratamento, né, doutora? Claro, preventivo, porque a pessoa também não vai ficar tomando um antibiótico atrás do outro. Isso. Tem infecção, toma antibiótico. Tem infecção, daqui a pouco nada funciona, né? Então a melhor coisa realmente é a prevenção. E além Uhum. disso, nessas pacientes de mais idade, Isso. o que a doutora falou, assim, Uhum. que essa musculatura fica um pouco mais flácida, ela pode ter prolapso de órgão pélvico, quer dizer o quê? Uhum. Uma bexiga caída, isso Uhum. dificulta a bexiga esvaziar Uhum. e favorece ter infecção também. Então, Uhum. essa atopia, esse prolapso pélvico, Uhum. ele favorece ter infecção. Os pacientes costumam ter uma idade mais... É mais comum em pacientes de mais idade, mas eu já tive paciente jovem, 20 e poucos anos, que tinha a bexiga baixa também. Olha só, que Uhum. interessante. Doutora, acho que essa é uma pergunta de conhecimento popular, assim. A questão do uso de chás, porque a pessoa fala, não, deixa que eu trato em casa, não vou tomar mais remédio. Ela funciona ou não funciona? Quando que precisa realmente associar esse tratamento? E quando chega um ponto que vocês precisam, de fato, às vezes, de um internamento de uma paciente? Quais seriam, então, até que ponto o paciente pode tratar em casa, até que ponto ele precisa do acompanhamento e, posteriormente, até de uma internação no hospital? O ideal seria realmente fazer um acompanhamento, consultar um médico, porque se ela tiver um agravamento, ele já vai intervir. Uhum. Mas assim, os chás, eles funcionam na questão da hidratação, aumento de fluxo urinário, então isso ajuda. Uhum. Mas pode ser qualquer tipo de chá, pode ser água mesmo, ajuda. Uhum. E em relação à questão de internação, né? Então, uma paciente que tenha febre, dor lombar, o ideal sempre o primeiro atendimento, o início do antibiótico ser no hospital, mesmo com uma dose única. Se a paciente não tiver comorbidade, outras doenças, ela pode ser, e tiver em bom estado geral, pode ser acompanhada em casa, domiciliar, fazer um tratamento com antibiótico em casa. Mas tem casos que a pessoa tem outras doenças, outras comorbidades, o estado dela piorou muito, ela tem que ser atendida no hospital. A infecção urinária, quando ela é grave, uma pielonefrite, um abscesso de rim, ele tem risco de mortalidade, então precisa ser tomado cuidado, né? Então a questão, vou adiar, vou tentar tomar um chazinho aqui, se agravar, às vezes você pega numa fase muito ruim. Isso é bem importante, então, de Uhum. fato, esse acompanhamento. E a questão é que muitos pacientes chegam com queixas ginecológicas e que faz essa Sim. identificação, né, doutora? Sim, Também. muito bem comum. E aí, a doutora faz esse trabalho, esse acompanhamento também em casos que precisa da paciente acompanhamento de urologista, como que é essa parceria Sim. também, porque é uma Sim, é bem parceria de comum. fato. Claro, não, é bem comum, porque assim, tem gestante que às vezes tem cálculo que impacta lá na junção uretrovesical, que às vezes precisa até de fazer a introdução do catéter duplo J, daí a gente chama o uro para fazer essa intervenção com a gente, sabe? É bem comum. Tem paciente que agrava não só pelo quadro infeccioso, como pelo cálculo, pelo quadro obstrutivo. E aí, ainda mais grávida, que evolui bem mais rápido, sabe? Então, já tive várias gestantes que teve que intervir com a introdução do catéter, ter que internar, fazer antibiótico terapia injetável 7 a 10 dias. É bem comum essa parceria nossa com o uro. Sim, e até porque muitas vezes a paciente tem o ginecologista como o médico principal. Então, ela teve qualquer tipo de dor, pode até não ter a ver com a parte ginecológica, ela vai procurar gineco. Então, realmente, tem bastante caso que a doutora acaba, caso com cálculo, com pedra, que ela acaba encaminhando, mas assim, o comum é o ginecologista tratar realmente, já tem tomar conduta, se precisar de algum exame, ele pede complementar, então é bem comum. Porque às vezes o cálculo impacta lá, assim, no final do ureter, entre a bexiga. Então, o que acontece? Ele vai obstruir a saída do xixi, então as toxinas, as bactérias, tudo que é ruim fica preso ali. Aí a paciente começa a ter infecção grave, febre, complicado. Aí você tem que passar o catéter para desobstruir. Essa questão
do cálculo, a infecção urinária, ela causa o cálculo ou o cálculo pode causar infecção? Como que seria essa relação entre os dois? Então, tem algumas bactérias que elas favorecem o aparecimento de cálculo. Ela deixa o pH da urina mais básico, mais alcalino. E aí acaba que favorece a formação de pedras. O nome do cálculo é distruvita, então é um cálculo relacionado à infecção. São cálculos grandes, mais de 2 centímetros, é algo comum isso. E também o cálculo, ele pode favorecer uma infecção. Se tem um cálculo obstrutivo, ele tranca o canal, ali pode colonizar por bactéria e a infecção, quando tem obstrução, ela é bem mais grave, realmente. Porque às vezes a gente vai passar um catéter, sai literalmente pus da urina. Isso. Caramba. Sai bem característico de pus. E a paciente bem grave, toxêmica, em sepse, e precisa de UTI muitas vezes. Olha só, então isso reforça novamente o cuidado que precisa ter também. E essa paciente, justo o que o doutor falou, essa questão de se percebe que tem mais de uma vez, buscar o especialista e fazer esse acompanhamento a longo prazo, não só no caso de uma infecção esporádica e tudo mais. Então, ter esse olhar também clínico para um histórico de paciente, né, doutor? Isso é importante. A questão, vocês falaram um pouquinho sobre a predisposição. Seria uma predisposição genética mesmo, doutor? Ou de contexto social, outros fatores? Doutor Fabrício. Sim, não seria... O fato de ser mulher já é uma predisposição à infecção urinária. Então, 80% das mulheres vão ter infecção. É a questão anatômica. Então, às seriam vezes, esses fatores. o social também tem influência, assim, a mãe ensinou daquele jeito. Então, talvez um hábito de higiene errado vai ser propagado para a filha. Então, realmente, o contexto social influencia. Então, às vezes, uma consulta para um esclarecimento, mesmo num clínico geral, ele tem condições de orientar a paciente aos cuidados também. Bacana. E, doutora, acontece também, não seria do ramo, da parte da pediatria, mas acontece também em crianças a questão da infecção urinária, doutora? É mais comum ou não? Explica pra gente. Quem se sentir mais confortável, por favor. Existe, sim, principalmente pela questão da meninas? higienização das meninas, né? A gente sempre orienta. Quando eu atendo algumas crianças também, né? Com corrimento recorrente, infecção urinária, uma das coisas mais importantes é a gente ensinar a higienização, como que deve, e não deixar a criança também se higienizar sozinha. A mãe sempre tem que conferir, olhar, né, usar um lencinho umedecido, limpar de frente para trás, porque senão você acaba levando fezes e contaminando na uretra. Isso é fundamental. E a questão da hidratação, né? Que é fundamental, que é um ponto-chave, com certeza, né, doutor? E tem aquelas crianças, lógico, que a gente manda para o uropediatra, que tem as alterações anatômicas, né? Que nasce com algum problema ali genético também, ou não, mas às vezes já vê má formação intraútero já. Você já vê algumas coisas durante o pré-natal, já falou, pode ser que vai ter que ver, avaliar depois que nascer, encaminhar com o uropediatra, estenose de canal, tem várias patologias que a gente já consegue verificar antes até do nascimento. Olha que bacana, então esse acompanhamento no pré-natal também é fundamental em todos esses aspectos. Que bacana. E antes da gente encerrar a nossa conversa, então, que acredito que a gente consiga esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, porque rende também bastante informação, gostaria então que a doutora deixasse uma mensagem para os pacientes, para o nosso público, sobre as principais recomendações, de fato, para prevenção e do tratamento. Depois o doutor também pode falar um pouquinho. Por favor, doutor. Sim. Então, a hidratação, né? Uma dieta equilibrada, evitar a ingestão de muito carboidrato simples, açúcar, que isso tudo melhora a imunidade, né? Atividade física para melhorar essa parte da musculatura, principalmente na paciente que já está na menopausa também, as fisioterapias, a atividade física é fundamental. Uma boa higienização, pós-coito, pós-evacuação, não segurar muito o xixi, fazer exames de rotina, as grávidas principalmente, fazer, mesmo assintomáticas, fazer exame parcial de urina, coricultura e antibiograma,
um sono adequado, tudo isso é importante, porque daí você melhora a qualidade de vida, diminui o estresse, que diminui doenças, que melhora a imunidade, tudo isso. É um combo, de fato, Isso. né? Cuida do todo, que daí também vai ter melhora nisso. nesse Isso, e aspecto. tem muita gente que tem infecção urinária de repetição e nunca se atentou em pedir uma urotomo para avaliar se tem cálculo. Às vezes tem muita gente que nem sabe. Então é bom ir fazer também exames de rotina para achar, entre aspas, uma causa, né? Identificar e tratar o todo. Identificar e tratar, Isso mesmo. exatamente. Dr. Fabrício também, por favor. Sim, acredito que essas informações que a doutora passou, elas são bem importantes e essas recomendações já contemplam tudo, né, basicamente que é importante. E assim, a mensagem é não adiar, né, não ficar achando que vai passar a infecção ou o incômodo ali, esperar o tratamento, sem fazer nenhum tipo de tratamento. O interessante seria procurar uma assistência, procurar um médico. O clínico geral, ele consegue tratar uma infecção urinária simples, não complicada, então é algo que todo médico formado tem condições de resolver. Então, procurar assistência de saúde, procurar um médico e fazer um tratamento. E nos casos que são recorrentes, realmente fazer uma investigação melhor, tá? Perfeito. Uma coisa importante que eu gostaria de falar é que assim, ó, existe assim ainda hoje, tem muita gente que tem medo da terapia de reposição hormonal. Repor hormônio vai provocar câncer, isso não existe. A gente faz o rastreio de cada paciente, lógico, se a paciente tem um câncer de mama, você não vai fazer. Tem critérios, a gente tem que analisar, mas é bom deixar assim, ó, avisado, né, que a terapia de reposição hormonal tem muito mais benefício do que malefício. É muito importante, que com isso você previne não só as questões urinárias, mas uma série de outras doenças que você está prevenindo. O hormônio, a terapia faz uma proteção da parte cardiovascular, previne osteoporose, além dos sintomas vasomotores. Então, fica esse recado. Com certeza, e até a questão de o acompanhamento. E se o médico ele passou essa informação, ele está vendo quais são os benefícios para essa paciente, e entender também essas indicações é muito fundamental. E se a paciente não faz um acompanhamento, leva isso em consideração, procura um especialista para saber sobre essa possibilidade também, né, doutora? Sim, claro. Muito obrigada novamente, gente, por aceitar estar aqui conosco, e fica o convite mais vezes. É muito importante a gente levar essas informações para quem está assistindo, ainda mais sobre uma doença que é comum e que esses pacientes não podem ficar sentindo dor, né, doutora? Sim. É algo que afeta um todo, então é muito importante a gente identificar e tratar como os doutores bem colocaram. Então, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!